Questão número 10. Muitos são os fenômenos naturais capazes de provocar a morte de inúmeras pessoas e de destruir edificações que estejam em seu caminho, como furacões e vulcões em erupções. Porém, mesmo sendo eventos destruidores, sua frequência não é tão alta em todo o globo terrestre, pois dependem de fenômenos ideais e ocorrem em locais específicos. Todavia, outros fenômenos são comuns e frequentemente em todas as localidades da Terra, como as tempestades elétricas, que são ao mesmo tempo assustadoras, fascinantes e perigosas. Um verdadeiro espetáculo de beleza e força da natureza que tem muita física envolvida. Com base nos princípios físicos envolvidos, é correto afirmar que: número 1. O raio é uma descarga elétrica que ocorre quando o campo elétrico entre a nuvem ou entre a nuvem e a Terra ultrapassa o valor de rigidez dielétrica do ar e a rompe, produzindo som trovão e luz relâmpago. Número 2. Admitindo que, em uma descarga elétrica, 3 vezes 10 elevado a 23 elétrons se desloquem entre nuvens em 0,60 segundos, isso significa uma corrente elétrica de 8 vezes 10 elevado à quarta ampere. Número 4. A diferença entre condutores isolantes está na quantidade de prótons livres na camada de valência. Número 8. O principal objetivo dos para-raios instalados em casas e prédios é transformá-los em isolantes elétricos, impedindo que se estabeleça um fluxo de elétrons. 16. O poder das pontas, princípio do qual se baseia o funcionamento dos para-raios, estabelece que o campo elétrico na extremidade de objetos, resolução da questão número 10, onde ele fala sobre a questão dos raios, né, e trovões que se manifestam na natureza, não é isso? Então, a número 1, ele diz para você que uma descarga elétrica ela ocorre quando o campo elétrico entre a nuvem, né, e a Terra ou entre as nuvens, ele ultrapassa o valor da rigidez dielétrica do ar e rompe essa barreira, logicamente, causando a corrente elétrica ou trovão, né, no caso a formação dessa luz. Então, na verdade, a número 1, ela é verdadeira, né? Por que ela é verdadeira, Douglas? Ela é verdade, né? Então, ela vai ocorrer da seguinte forma. Se você tem aqui a nuvem, você tem aqui a Terra, certo? E entre a nuvem e a Terra nós temos ar. O ar que tem uma rigidez dielétrica alta, né? Para que ocorra, logicamente, a questão do raio, né? O que tem que acontecer? Na verdade, o raio ele tem que romper a rigidez dielétrica, né, do ar. Na verdade, o ar ele é tão alto, né, tem uma rigidez tão alta dielétrica que, na verdade, a quantidade de campo elétrico aqui, né, a intensidade desse campo elétrico entre a nuvem e a Terra tem que ser tão grande para poder vencer essa barreira. Então, na verdade, a número 1 é verdadeira, ok? Já a número 2, ele diz para você o seguinte: admitindo que uma descarga elétrica, né, de um número de elétrons de 3 vezes 10 elevado a 23 elétrons, né, se desloquem entre uma nuvem de um intervalo de tempo de 0,6 segundos, significa que você tem uma corrente de 8 vezes 10 elevado a 4 amperes? Nós vamos ter que verificar isso. Nós já sabemos que corrente elétrica tem a definição que é carga sobre tempo, onde essa carga é igual ao número de elétrons que se deslocam, né, vezes a carga elétrica do elétron, que nós sabemos que vale 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb em módulo, né? Fazendo então o cálculo da corrente elétrica, senhores, é bem simples, basta a gente substituir. Número de elétrons, 3, 10 a 23. Carga do elétron, 1,6, 10 elevado a menos 19, né? E aqui embaixo, senhores, a gente tem a corrente elétrica, que é 0,6, ok? Bom,
Fazendo aqui essa continha, né? 3 vezes 1,6 dá 4,8. Dividido por 0,6, nós vamos ter 8, né? E 10 a 23 com 10 a menos 19 dá 10 elevado a 4 amperes. Então, senhores, essa aí também é uma alternativa verdadeira. Então, nós já temos a 1 e a 2 como sendo verdade, né? Vamos agora à afirmativa número 4. O que ele diz na afirmativa número 4 é que a diferença entre um condutor e isolante está na quantidade de prótons livres na camada de valência. Gente, essa aí é muito falsa, né? Lógico que ela é falsa. Não está na quantidade de prótons livres, está na quantidade de elétrons livres na sua camada de valência, camada mais energética, né? Então, essa aí é bem falsa. Número 8, né? Nós temos, então, o principal objetivo dos para-raios instalados em casas e prédios é transformá-los em isolantes elétricos, impedindo que se estabeleça um fluxo elétrico. Falso também, né? Os para-raios, senhores, na verdade, qual é a função deles? São produzir condutores, né? Se você observar, quando você tem um prédio, um determinado prédio, tá? Você tem uma nuvem, a corrente elétrica ela sempre busca o caminho mais fácil. E se você tem num determinado prédio, vou tentar fazer um desenho aqui, né? Um para-raio, né? E reparem que esse para-raio ele tem várias pontas, né? O que determina ele é ligado por um fio condutor até a terra. Ele representa exatamente um condutor. Ele é isolado do prédio, sim, ele é isolado do prédio, amigos, por materiais isolantes, mas ele é só isolado do prédio, ok? Na verdade, a corrente elétrica, ela chega da nuvem até o para-raio, né? Porque é o caminho mais curto, e do para-raio ele desce, os elétrons descem para a Terra, né? Por esse fio condutor. Então, na verdade, não é isolante, né? É um condutor, tá certo, senhores? Então, eles permitem essa passagem. Então, é falso porque ele não funciona como isolante. Então, esse aparelhinho que nós chamamos de para-raio, justamente que era para-raios, né? Nós chamamos de para-raio, né? Tem essa função de parar os raios, na verdade, concentrar as descargas elétricas justamente nesse fio condutor para que chegue até a Terra. Vamos agora ao número 16, né? Que é a última alternativa. Ele fala assim: o poder das pontas, princípio no qual se baseia o funcionamento dos para-raios, né? Por isso que eles são pontiagudos, né? Para poderem atrair mais as cargas, né? Com isso nós temos um aumento da descarga elétrica e naturalmente do campo elétrico, né? Nessas pontas. Ele diz assim na questão: estabelece que o campo elétrico na extremidade dos objetos pontiagudos é mínimo. Errado, né? Também muito falso. Porque, na verdade, você não estabelece um campo elétrico mínimo, você estabelece um campo elétrico máximo nas pontas. Então, vamos supor que você tem um objeto, né? Aqui ele seja pontiagudo, né? O que vai acontecer com as cargas? Elas se distribuem, né, senhores? De forma mais ou menos uniforme e longe uma da outra na superfície em que não é pontiaguda, e aonde é pontiaguda as cargas ficam mais concentradas, aumentando assim, aqui ó, você tem um maior campo elétrico, certo? Porque você tem a maior quantidade de carga, tá? Então o maior campo elétrico é na ponta de quem? De um para-raio ou no local onde você tem ponta. Então, o princípio do poder das pontas está diretamente ligado a essa quantidade de carga. Onde tem mais carga é onde nós vamos ter maior quantidade de elétrons e, logicamente, ou de prótons, dependendo de como o corpo está carregado. Nesse caso aqui, o meu corpo está carregado negativamente, então as cargas elas ficarão mais concentradas aqui na ponta, onde o campo elétrico é maior, e aqui nessa região, senhores, onde é mais tipo arredondado, né, você
tem um menor campo elétrico. Então, na verdade, a questão número 10 tem o gabarito como sendo a soma das corretas. A soma das corretas, amigos, vou fazer aqui no cantinho, só pode ser 1 mais 2, então o gabarito é 3. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima questão.